Amém, irmãos? Nós vamos aqui estar orando, não pela vida do doutor, não pela vida do pastor Ailton. É para que Deus, você viu que aqui na casa da gente é tudo meio contramão? Tem gente que pega o microfone, vamos orar pelo pastor. Não, você vai orar. Para Deus abrir o seu ouvido espiritual, você entender o que ele vai falar. Não está suado. Está na mão de Deus, tem que orar. É lógico, quanto mais oração, mais poder. Ele já tem a palavra. Deus colocou ele. Tem que orar para Deus abrir o nosso ouvido espiritual, o ouvido, a mente da rapaziada, para eles entenderem. Para daqui para frente ser diferente. Olha a diferença do negócio. Nós que temos que ouvir. Nós que temos que entender. E não só entender, é praticar e viver. Porque a felicidade do pastor, que ministra aqui, a minha, que essa semana passei algumas felicidades, é encontrar com o ex-acolhido e ele com as famílias. Pastor, venha ver filho. Passei lá, ouvi aquela palavra. Para mim servir, eu estou em pé. Até hoje, em pé. A maior felicidade é isso, não é problema. Ouvir, refletir, o outro eu estou vivendo. Jamais vou ter aqui. Amém, irmão? Então faça uma oração diferente. Converte as coisas. Você vai ver que vai dar certo em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui com o homem de Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, um escolhido do Senhor nessa manhã, para nos trazer a palavra do Senhor. A palavra não é dele, a palavra é do Senhor. A verdade não é dele, a verdade é do Senhor. Nós só queremos, ó Pai, te pedir uma coisa. Abra o nosso ouvido espiritual, a nossa mente, para que nós venhamos ouvir, absorver e viver esta palavra, que ele vai ser uma ponte para chegar em nós. No nome santo de Jesus, abre o nosso ouvido espiritual, o nosso coração, Pai. Faça com que venha absorver, faça com que venha, Pai, guardar e usufruir, viver e usar essa palavra no dia a dia, no nome de Jesus. Amém? Pai, Senhor Jesus, igreja. Todo mundo feliz com Jesus. Graças a Deus. Meu nome é Ailton. Eu sou o advogado aqui do projeto, amigo aí do pastor, do nosso amado evangelista Lucas, Douglas. Hoje conhecendo mais a filha aqui. Deus abençoe sua vida, irmão Jesus, a esposa. E todos vocês, quem vai morar no céu aqui? Mas não tem hoje não, né? Amém. Glória a Deus. Aproveita que você está em pé, Provérbios, capítulo de número 25. Provérbios 25, o versículo de número 28, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 25, 28. Como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Amém? Podemos nos assentar, dando glória. Já oramos, depois vamos orar mais um pouco. E com muita alegria estar aqui pregando a palavra de Deus. É um privilégio, meus irmãos. Se tem uma coisa que é mais gratificante no mundo para uma pessoa, é ser o mensageiro da palavra de Deus. É um privilégio. Deus tem me dado essa honra, esse privilégio. É claro que eu não sou digno, não sou merecedor. O meu lugar já estava reservado no inferno. Mas pela infinita misericórdia, Deus me salvou de lá e me deu vida, e vida com abundância, glória a Deus. E Ele tem aí prosperado na minha vida, na minha família, e é uma honra pregar a palavra. Eu me recordo que eu estava, pastor, meditando, o que eu vou pregar? Aí Deus me levou lá para Israel. Ele me levou em recordação, porque eu já estive lá algumas vezes,
para a honra e glória do Senhor. E numa das vezes que eu estava lá, eu passei por um portão imenso, portão da cidade antiga, e eu vi várias marcas de balas, de metralhadora, de rifles, ali naquele portão. E eu olhei e vi que também haviam algumas marcas de balas nos muros daquela cidade. Então, o portão não suportou o bombardeio e o portão caiu. Mas o muro só ficaram os sinais das balas nos muros. E eu vendo aquilo, eu perguntei ao Senhor: Pai, me ensina alguma coisa aqui com o que eu estou vendo. Aí ele me ensinou: o portão é aquilo que o homem já fez de errado. Não precisa dizer o que você já fez de errado na sua vida. A gente conhece algumas coisas. Uns já roubaram, mataram, usaram drogas, beberam cachaça, fumaram. Ah, isso é pecado? Claro que é, tudo isso é pecado. Ah, não sabia, não tem importância. Vai para o inferno mesmo que você não sabe, viu? Mas está sabendo agora, né? Então, fumava, bebia, usava droga, fazia tudo que não prestava. Isso é portão. Isso é portão. E o diabo, ele faz o quê? Ele vai bombardear o portão. Aí não vai faltar quem ofereça uma droga. Não vai faltar quem ofereça uma cachaçinha. Ou vamos ali no campinho, só jogar um futebolzinho. Olha a armadilha aí. A gente tem que observar, meus irmãos, que nós temos muitos portões. Jerusalém tinha 12 portões. E tinha que cuidar dos 12 portões. E você, quantos portões? Quanta coisa errada já foi feita? Tem que guardar muito bem os portões. Por quê? Se a gente for ver na história antiga, né, até mesmo em filmes, a gente vai ver que as principais cidades antigas, elas eram todas muradas e tinham os portões para entrar. Por que isso? Porque se o inimigo entrasse, o inimigo ia bombardear o portão. E depois que entra e arromba um portão, derrubou o portão, aí ele vai derrubar os muros. Aí até o que a pessoa não fazia, vai fazer. Antes só fumava, depois começou a beber. Aí o diabo, daqui a pouco, vai trabalhando e derruba ali mais um murinho, e a pessoa vai numa maconha, ou vai na cocaína, ou vai no crack, ou vai na prostituição, no homossexualismo. Importa. O que importa é que o diabo, o inimigo, depois que entra, ele quer derrubar todos os muros para acabar com todas as defesas. E aí ele tomou posse, domínio de toda aquela cidade. E trazendo para nós, porque o texto nos fala isso, assim é o homem, assim sou eu. Tem mais alguém aqui que é assim também? Ah, só eu. Que bênção. Assim sou eu tenho que vigiar. Eu tenho que cuidar dos meus mundos, dos meus portões, eu tenho que vigiar, porque senão o inimigo entra e faz desordem. E aí a gente vai, abre aí o livro de Neemias. Neemias. Vamos ver já no capítulo 2, versículo 8. Eu tenho que correr porque o pastor falou que o culto aqui dura só umas 4 horas. Então,
Eu estou querendo pregar igual Paulo, até o último morrer, para depois ressuscitar ele. Aleluia. Glória a Deus. Neemias capítulo 2, versículo 8. Olha, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei as deu, segundo a mão de Deus sobre mim. Vamos parar aqui um pouquinho para a gente entender o que está acontecendo aqui. Saindo lá de Provérbios, veio aqui para Neemias, o que isso tem a ver? Aqui nós vamos ver, no capítulo 1, Neemias, ele era um copeiro do rei. Ele tinha um cargo de destaque, né? Lá em Suzano, fortaleza lá de Suzano. E ali, meus irmãos, aquele homem, ele já no período pós-exílio, exílio babilônico, porque o povo, por causa da rebeldia, tinha sido levado para o cativeiro, e o povo ficou lá por 70 anos. Após 70 anos, conforme a palavra de Deus, o povo começou a voltar para Israel, para Jerusalém. E ali, numa certa feita, o Anani, irmão de Neemias, quando chegou em Jerusalém, Neemias pergunta para ele: como é que está o povo lá em Jerusalém? Isso está lá no capítulo 1. Aí Anani dá uma péssima notícia. O povo estava em grande miséria, estava em opróbrio, vergonha. Neemias se compadeceu daquele povo, orou, jejuou, foi falar com o rei. Meus irmãos, ele não precisava fazer isso. Ele tinha um bom emprego. O copeiro do rei, meus irmãos, era o terceiro homem mais importante do reino. O mais importante, obviamente, o rei. Segundo, o general do rei. E terceiro, o copeiro do rei. Porque o copeiro do rei é quem cuidava da comida do rei. É quem provava o vinho do rei. Era um homem de extrema confiança. Ele não podia errar, porque se ele errasse, o rei poderia morrer. Então, ele era um homem que ocupava um cargo de destaque. Mas ele abriu mão daquilo, aleluia, para fazer a obra de Deus, por causa dos irmãos que estavam sofrendo. Tem muitos Neemias hoje no mundo, pastores que deixam aí emprego e vão abrir igreja. Pastor que deixa lá o seu fazer, a sua diversão, e vai abrir uma casa de recuperação. Aleluia. Tem muito Neemias. Eu podia estar lá em casa, mas eu vim aqui hoje como Neemias também, para pregar a palavra, para motivar os irmãos, em nome de Jesus. E eu creio que assim como vamos, para a gente buscar a mensagem, Jerusalém, Jerusalém está em vergonha, está em opróbrio, está em miséria, para Jerusalém crescer de novo, e aqui vai levantar também grandes Neemias, em nome de Jesus. É a obra de Deus sendo feita, meus irmãos. Nós não podemos deixar de fazer a obra. Aprendemos com Neemias. Neemias ali orou, jejuou, ficou uns dias tristes lá, cabisbaixo, por causa dos irmãos. Amor pelo próximo, já foi pregado aqui. Nós temos que amar, meus irmãos. Claro que não vai concordar com tudo que faz, não vai gostar do que faz, mas nós temos que amar. Amar não é sentimento, amar é mandamento. Nós temos que amar porque Deus mandou amar. Aí Neemias vai e fala com o rei: irmão, homens de Deus também precisam de ajuda. Homens de Deus também precisam de ajuda.
Não tenha vergonha de falar com alguém que é superior a você. Está com um problema, fala com o pastor, fala com o psicólogo, fala com... Então, não tenha medo, fale. O homem de Deus precisa de ajuda de outro homem de Deus, meu irmão. Ali ele foi falar com o rei, e Deus tocou no coração do rei, e fez aqui, olha, como também ele foi lá e pediu para o rei, 7 disse, né? Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-lhe cartas para os governadores da lei do Rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Está pedindo autorização para sair, mas autorização para ir também até Jerusalém. Como também carta para Asafe, guarda do jardim, para que me dê madeira para as portas do passo da casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de entrar. Olha só, ele pediu não só autorização, mas ele pediu recursos também. Irmão, não dá para fazer a obra sem recurso. É necessário recurso. Como é que vai tocar essa obra aqui sem recurso? Como é que vai fazer a obra de Deus sem recurso? Como é que vai fazer o trabalho missionário sem recurso? É necessário recurso. Agora, vocês podem ter certeza de que vocês, quando saírem daqui, vocês vão ouvir muita gente falando na internet, nas redes sociais em geral. Dízimo é coisa do Antigo Testamento. Você não precisa dar dízimo. Você não precisa dar oferta. Sabe por que vão falar isso, meu irmão? Porque o diabo odeia quando o crente enfia a mão no bolso. Quando põe a mão na carteira e tira lá os seus 10% e dá na casa do Senhor. Oh, aleluia! O diabo odeia quando a gente faz isso. Quando faz uma oferta na casa do Senhor. E eu, sabendo disso, eu pegava o dinheiro. Hoje não pego mais dinheiro, né? Então é Pix. Você mandou Pix toda hora. Glória a Deus. Mas quando pegava o dinheiro, eu já separava 100. Pegava 1.000, separava 100. Pegava 10 mil, separava 1.000. Pegava 100 mil, separava 10 mil. Tem glória, não? Estou profetizando aí. Amém? Então, já separava. Pastor, quando eu ganhar 10 mil, eu vou dar 1.000. Não, nada, meu irmão. Se ganhar 1.000, não dá 100. Seja fiel no pouco, aprenda. Então, o inimigo vai fazer de tudo para você não fazer isso. Mas, meu amado, se você não fizer, não se preocupa. Deus levanta alguém e vai dar. Não vai faltar. Para a obra do Senhor, nunca vai faltar, em nome de Jesus. Neemias falou com o rei. O rei, para dar autorização, o rei deu autorização, deu a madeira, e olha só. Então vinham aos governadores da lei do Rio, e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, quando nós vamos fazer a obra de Deus, Ele manda o exército dele conosco. Aleluia! Glória a Deus! Ele manda os cavaleiros. Aleluia! Graças a Deus! Não tenha medo de fazer a obra. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Ele vai colocar um exército de anjo do seu lado e ninguém vai poder tocar no fio do seu cabelo. Aleluia! Glória a Deus. O rei deu isso aqui voluntariamente, é simbolizando o que Deus faz por nós, meu irmão. Eu tenho andado pelo mundo pregando a palavra de Deus. Já fui para a Índia 3 vezes. Imagina ir para a Índia, pregar lá no meio dos hindus. E estou vivo aqui para contar. Já fui em Israel 8 vezes.
Já preguei até para palestino lá. Estou vivo aqui para contar. É Deus. Certa feita eu cheguei lá em Jericó. Eu cheguei em Jericó e o dono do hotel nos recebeu e ficou feliz de nos ver, porque era a terceira vez que a gente estava indo naquele hotel. Aí o dono do hotel ficou feliz, saiu, foi num supermercadinho que tinha em frente ao hotel dele e veio lá com 12 garrafas de cerveja geladinha. E estava um calor lá, rapaz, a gente, mês de junho, um calor lá em Israel, e ele trouxe me trouxe o que tinha de melhor. Umas cervejinhas, long neck, colocou 12 em cima da mesa. Enjoy! Aproveita! Aí eu falei, como é que eu vou aceitar isso? Eu vou magoar o coração do Pai. Agora, se eu não aceitar, o dono do hotel vai ficar bravo comigo. Por quê? Quando um palestino, quando uma pessoa lá do Oriente Médio dá algum presente para nós, ele oferta o que tem de melhor. Ele oferta algo de bom. Ele oferta algo que para ele é precioso. E ele espera que a gente receba e seja grato. Como é que eu ia recusar aquilo? Se eu recusasse aquilo, significaria... Aí é importante conhecer a palavra, meu irmão. Porque quando a gente conhece a palavra, a gente entende que é melhor agradar a Deus do que o homem. Se tiver que agradar a Deus ou ao homem, eu vou agradar a Deus. Você sinto muito, meu irmão. Vai ficar de beicinho. Se tiver que agradar a Deus ou tiver que me agradar, porque o velho homem está morto, glória a Deus. Mas se tem espaço, ele ressuscita. Agora a gente sabe que um abismo chama outro. É uma cervejinha e um cigarrinho, e do cigarrinho vem um pagodinho, do pagodinho vai para o filminho, do filminho para a biqueira. Aí eu falei, não, eu não vou tomar. Aí olha a saída, o inimigo usando a vida dele, mas não tem álcool. Olha só como o inimigo é assim. Ele nem sabia. Mas o inimigo estava usando a vida dele. Eu falei, não tem álcool. Mas a legalidade que eu vou dar no espiritual não importa. Meu irmão, nós vamos chegar lá, fechar as brechas, levantar os muros, colocar os portões. Se pudesse dar um tema para essa mensagem hoje, você está disposto? Está disposto a fazer a obra? Antes de fazer a obra lá, é necessário fazer aqui. Antes de você querer fazer alguma coisa, você tem que estar firme com Deus. Senão não aguenta, não. Não aguenta. A investida do maligno é terrível. Não aguenta. Aqui aquele homem tentou e eu disse não. No ano seguinte, nós voltamos lá, no mesmo hotel. Eu não sabia qual seria a reação do homem. Nós chegamos lá e era numa sexta-feira. Eu não sabia, no último dia do Ramadã, o feriado mais importante para o muçulmano. Ali, depois que nos hospedamos, ele chegou e me convidou. Ailton, hoje é a entrega do jejum do Ramadã. Eu estou te convidando para jantar conosco.
Eu falei, eu? Você e o seu grupo. Estávamos em 8 pessoas. O dono do hotel estava nos convidando para almoçar. Na entrega do jejum do Ramadã, 8 pessoas de graça em Israel. Vocês têm noção do que é isso, meu irmão? É algo assim extraordinário. Aí, marcado o horário, estávamos lá às 7 da noite. 8 cristãos e uns 50 muçulmanos na sala. Eu falei, ai, Senhor, é hoje. Não sabemos o que vai acontecer aqui, mas não tem para onde fugir. Ali aquele homem falou, pastor Ayrton, pregue. Pastor Ayrton, ora. Aí eu olhei para ele. Are you crazy, man? Você está louco? Eu sou cristão. Eu oro no nome de Jesus. Aí ele falou, você pode orar. Aleluia! Olha só, meu irmão. Um ano antes, eu recusei um convite dele, uma oferta dele, para honrar a Deus. Um ano depois, porque eu honrei a Deus, Deus me honrou na frente de todos. Tudo que você faz para Deus, meu irmão, tem uma recompensa. Foi dito aqui, 1 Coríntios 3:8. Então, meus amados, não perca a oportunidade. Deus sempre vai te dar as condições. E você tem que estar atento. Tem que estar pronto para obedecer a palavra. Andar de acordo com a palavra. O pastor estava falando aqui de remoer. Lá em Josué capítulo 1, versículo 8, vai dizer que a gente tem que meditar na palavra de dia e de noite. Dia e noite, meu irmão. Glória a Deus. Com quem você tem andado? O que é que você tem falado? O que é que você tem feito? Deus sabe de tudo, meu irmão. Vamos adiantar um pouco aqui. Olha, então vinham os governadores da lei do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Meu irmão, não se preocupe. Quando você for agradar a Deus, você pode ter certeza que vão se levantar inimigos contra você. Ô pastor, o senhor veio aqui para pôr medo em mim? Você tem medo de fantasma, meu irmão? Tem medo de capeta, de demônio? Tem gente que tem medo de capeta, nem fala capeta, fala latenta para ele chegar perto. Se falar cá, está chamando. Olha só. Meu irmão, nós temos o Espírito Santo de Deus. O inimigo não pode contra nós, mas ele vai criar situações, ele vai criar ali alguma coisa para tentar nos desanimar, para parar. Aqui, quando eles ouviram Sambalate, né? o Tobias, aqui simbolizando demônios, quando ouviram que Neemias chegou ali para fazer aquilo, eles já se levantaram, eles não se agradaram. E aquilo que eu acabei de falar, ou você vai agradar a Deus, ou vai agradar aos homens, ou vai agradar a Deus, ou agradar ao diabo.
Não tem outro jeito. Nós temos que escolher. Eu escolho Deus todo dia. Amém? Glória a Deus. Agora, dele ficar chateado, fez Neemias desanimar? Vamos um pouquinho para frente aí na leitura, no mesmo capítulo 2, no versículo 17, diz assim: então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos em Jerusalém, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Houve uma oposição, mas Neemias não se dobrou. Neemias, ele pegou ali o cavalo dele, a cavalgadura dele, saiu, não disse nada para ninguém. Ele foi ver a situação da cidade e depois foi ouvir o povo e falou com o povo, falou para Jerusalém: olha a miséria que vocês estão vivendo, olha a miséria que está em Jerusalém. Aí, meu irmão, você vai me dar licença que eu vou falar. Olha a miséria que estava a sua vida. Olha a miséria que estava a sua vida. Olha a desgraça que estava a sua vida. Eu estou pregando aqui para pessoas que usaram drogas. Tem parentes aqui. Isso alguém vai assistir no canal no YouTube, vai servir também, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem estava sem Deus, meu irmão, estava numa miséria, numa desgraça, independentemente da situação. Agora olha para a sua vida, meus irmãos. Olha a vida que você vivia. E parado. Aqui veio para Jerusalém, hoje está aqui, mas continua parado, não faz nada. Continua com os mesmos velhos hábitos. E aí, mano, qual que é a sua, meu? Irmão, tem que ter mudança. Comigo assim, não leva desaforo para casa não. Aqui é para comida simples, meu irmão. Aqui não tem, né? Nas outras casas, né? Que pedação do leite. Aqui não. Sabe? Tem que mudar. Dá uma cotovelada no seu irmão. Muda! Não é mudar daqui, não. Dentro. Ninguém por aí nessa hora, não. Vamos olhar. Precisa ter mudança, cara. Mas antes de mudar o outro, tem que mudar aquilo. Às vezes é mudar, né? Foi falado, né? Primeiro, a entrada dos olhos, para depois o cisquinho nos olhos do irmão, né? Então vamos continuando. Olha só a situação. As portas queimadas a fogo, os muros caídos, né? Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Meu irmão, minha irmã, olha Neemias aqui. Olha Neemias aqui. Vamos levantar os muros. Vamos reedificar os muros. Vamos fechar as brechas. Vamos fechar as portas. Vamos parar de viver uma vida miserável, de viver em vergonha. Vamos parar de... Lá vai o nóia, ali vai o sem vergonha, ali vai um cachaceiro, ali vai um maconheiro, ali... Vamos parar com isso, meu irmão. Vamos levantar os muros. Vai ter problema? Vai, o capeta não quer que você largue nele. Não quer, mas, meu irmão,
Com Jesus é possível. Com Jesus é possível. Fala para o seu irmão e com voz de profeta. Com Jesus vai dar. Com Jesus vai dar. Com Jesus vai dar. Fala para o seu irmão. Incentiva o seu irmão aí. Com Jesus vai dar. Em nome de Jesus. Aqui, meus irmãos. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias aqui, ele motivou o povo, e o povo estava lá assim. Aí ele deu o testemunho dele. Ele falou como que ele estava ali. Aí o Espírito Santo me falou: agora é a hora do seu testemunho. Como você está aqui? Era para eu estar morto no inferno. Advogado, bem conceituado, ganhando muito dinheiro, andando com um carro importado, uma casa com piscina no centro da cidade. Tinha tudo, financeiramente falando. Tinha tudo. Por quê? Porque eu trabalhei, eu me esforcei, eu estudei, eu fiz, eu. Aí, numa noite, conheci uma mulher na rua e ela me levou para uma aventurazinha. E ali ela preparou a lata, colocou a pedra em cima e falou: a primeira é sua. Aí o capeta falou: você pode, você é o cara, você é cara. Aí eu fumei. E é claro, eu era um cara, a hora que eu quisesse eu parava. Não, vou fumar porque eu sou dono da minha vida, eu não devo nada para ninguém, estou fumando com meu dinheiro. E assim foi. A hora que eu quiser, 11 anos. 11 anos. Aí um dia, à noite, eu ia em casa, não aguentava mais, desesperado. Dava um trago na lata, demônio para todo lado querendo me matar. Eu via demônios se materializando dentro de casa, coisa horrorosa. Aí um dia, eu preparei a lata, estou lá assistindo filmes pornográficos, mudando de um canal para o outro. Eu ouvi o R.R. Soares na televisão. Aí eu voltei e falei: Senhor, ali tem um homem de Deus, muda a minha vida. Meu irmão, Deus, quando vê a sinceridade do seu coração, Ele ouve, mesmo no maior pecador, que sou eu aqui. Ele ouviu o meu clamor, o meu desespero, que eu não aguentava mais. Aí eu falei: Senhor, mas outra, essa aqui o Senhor sabe que eu sou um miserável, eu não vou deixar de fumar essa. Eu fumei aquela lata. Mas alguém está vendo lata de crack aqui? Pergunta para mim o que aconteceu. Ele tirou. Ele tirou. Pergunta: só isso? Não.
Da direita, da esquerda, ele tirou a lata de crack. Da direita, ele colocou o microfone. Para dizer que ele não é, que ele não é, que ele não é, que ele ele pode fazer a sua, só depende de você levantar e reivindicar o amor. Aleluia! 8 vezes em Israel, 3 vezes na Índia, 3 vezes em Moçambique, 2 vezes no Quênia. Já estivemos na Turquia, estivemos na Grécia, chegamos agora recentemente de um congresso lá na França, lá em Paris, imagina. Deus vai fazer isso na sua vida? Não sei se vai fazer na sua vida, mas imagina você acordar de manhã com dignidade, ter uma casa para morar, ter uma família. Quanto vale isso? Meu irmão, ser moleque, encher a cara de cachaça é fácil. Ser moleque, acender um cigarro de maconha, qualquer moleque aí na rua faz. Ser moleque e encher a cara de cocaína, de crack, qualquer moleque faz. Eu quero ver você ser homem e parar de usar droga. Então aqui, olha, um exército de anjos aqui, galera, em nome de Jesus, por isso que eu estou falando com autoridade. Vou falar isso aí, morre, né? Santo é Deus. O povo mata. Se você for lá para o livro de Gênesis, você vai ver. Vamos lá para não ficar. Vai primeiro lá em Hebreus, capítulo 11. 11:23 diz assim, Hebreus. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Só para a gente entender que quando Moisés nasceu, já tinha um decreto do rei, na época, né, do faraó, na época, para matar Moisés. E quando ele nasceu, os pais não deixaram matar o menino porque era bonito. Fala para o seu irmão, por que você não morreu até hoje? É porque você é bonito, meu irmão. Você é filho de Deus. Os pais deixam você morrer porque você é formoso. Aleluia. O coração amiga por você. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Olha aqui no 24. Pela fé, Moisés, sendo já o quê, meu irmão? Como é que está aí? Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Aleluia. Agora, Moisés fez isso quando era homem feito, quando era grande, quando já não era mais criança. Aí ele largou os prazeres do Egito, largou as ofertas do Egito, a prostituição, a droga, a pornografia, o futebolzinho, o funk, tudo que não tem a palavra de Deus não serve para mim, não serve para você, igreja.
O capeta, quando sai, Jesus nos ensinou que o capeta, quando ele é expulso da casa, ele vai andar por terrenos áridos. Onde que é terra árida? É terra onde não tem água. A água simboliza a palavra. Onde não tem a palavra de Deus. Campo de futebol, você vai lá e vai lá ouvir pregação. Ou vai lá ouvir, vai Corinthians. Num bar, você vai ouvir o quê? Vai lá para ouvir a palavra de Deus? Na biqueira, você vai ouvir o quê? Na biqueira, vai ouvir, noia, sem valor, orelha. Então, meu irmão, o Egito tem os prazeres? Tem. Tem os moleques. Agora você já é grande já, meu irmão. Olha, cabelo branco já. Não dá mais. Poxa, irmão, já passou da hora, viu? Passou da hora. Que parar, meu irmão. Vamos voltar lá para Neemias. Olha só, foi lido o tesouro. E daqui, Neemias motivou o povo, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, olha, está vendo que aumentou aqui? Já aumentou aqui. Esse Gesem, o arábio, chegou agora aqui, ou seja, meu amado, a partir do momento que você começa a fazer alguma coisa, já vem oposição, e aquilo vai aumentando. O apóstolo Paulo fala: uma grande porta se abriu, muitos são os meus adversários. Mas o apóstolo João vai dizer: maior é o que está convosco do que o que está. Glória a Deus! Não vamos temer a nada. Glória a Deus. Mas vamos lá. O que eu ouvi do Sambalate disseram: olha, presta bem atenção nisso. Que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? A partir do momento que tomou decisão, eu vou me levantar. Aí o que falou aqui? O capeta vai se rebelar contra o rei? Sabe o que isso aqui significa, meu irmão? Que tinha um rei governando a sua vida. E não era o Jesus, não. Se não era Jesus, quem era? Era ele, não. O capeta. Era ele quem reinava sobre a sua vida. Agora, quando você decide, não quero mais, você vai se rebelar contra mim agora? Agora não quer mais eu, não? Olha o mundo espiritual como trabalha, meus irmãos. Então, lhes respondi e disse: presta atenção, igreja. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Ei, meu irmão, o Deus dos céus nos fará prosperar. O inimigo vai se levantar, vai falar mal. Depois para frente, você lê o livro de Neemias, tem muitas mensagens aqui, meus irmãos. Até às 5 não vai dar tempo. Mas tem muita mensagem. Mas aqui, para hoje, o importante é você se levantar. E pode ter certeza, vai ter oposição. Vai ter oposição. Esses capetas aqui vão falar para o povo: uma raposa vai derrubar esse muro.
Sabe o que é isso? Uma ligaçãozinha vai fazer você voltar para a biqueira. Um convite vai fazer você cair. Esse mundo que está levantando é fraco, não vai aguentar. Irmão, meu irmão, mas se a nossa casa realmente está firmada na rocha, vem o vento, vem a tempestade. Aquele que a casa está na areia, meu irmão, se você edificar na areia, agora se edificar na rocha, o vento vai embora, mas você vai ficar firme, em nome de Jesus. Aqui, vamos terminando, né, meus irmãos? É a primeira vez que eu estou pregando aqui, eu espero ser convidado para voltar, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos, Jesus. Vai de oração contrária também, viu? Volta aqui na praia. Aleluia. E depois, olha, vamos lá. Aqui um pouquinho para frente, olha. No capítulo 3 vai dizer assim: e levantou-se Eliasibe, sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado. No 2. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, também edificou Zacur, filho de Ido. 3. E a porta do peixe, Sena. Tá. E aqui vai falando, capítulo 3 vai dizer vários nomes aqui que você nunca ouviu falar na Bíblia. E nunca vai ouvir falar aqui nesse mundo. Mas por que é que está na Bíblia? Porque Deus está falando aqui, olha, o mundo pode não conhecer esses homens, mas eu conheço. Eu conheço. O mundo pode rejeitar aquele que edificou os muros, mas ele não. Ele escreve o seu nome no livro da vida. Aleluia. O seu nome está escrito, meu irmão. O seu nome está escrito em nome. Mas ele sabe quem edifica o muro. Olha aqui no versículo 5, olha. E ao seu lado repararam os tecoítas, porém, os nobres não meteram seu pescoço no serviço de seu senhor. Os nobres, não. Eu estou aqui, mas eu estou de boa. Eu estou aqui porque me internaram. Eu não fiz nada de errado. Eu só fui ajudar uma velhinha a atravessar a rua, me colocaram uma camisa de força, me trouxeram para cá. Não fez nada de errado. Comeu paçoquinha, bebeu Coca-Cola, internaram ele. Irmão, nunca a gente não assumir. Eu estou aqui porque eu não fui capaz de conduzir a minha vida. Eu não fui capaz de conduzir a minha vida. Eu precisei entregar minha vida para Jesus. Sozinho. E é claro, precisa de homens de Deus. Precisa de homens para te ajudar no processo, na caminhada. Aqui, Neemias, ele já estava bem firmão, mas ele precisou da ajuda dos noia para levantar o muro. Os noia ajudam ele a ficar em pé também. Os noia ajudam a ficar em pé. Por quê? Porque enquanto eu tiver tempo para cuidar de você, eu não tenho tempo para ir para a biqueira. Enquanto eu tiver tempo para fazer a obra de Deus, eu não vou estar preocupado em fazer a obra do diabo. Vou fazer a obra de Deus. E ali, meus irmãos, pode ter certeza, todos vão ser muito bem recompensados. 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes. Firme e constante. Sempre abundante. Sempre que possa, faz mais. Sabendo que nenhum trabalho é bom, Senhor.
faça a obra de Deus. E vai ser muito recompensado. Para a gente terminar, em nome de Jesus, vamos já lá para o versículo 6, capítulo 6. Tiveram aqui várias investidas dos capetas para tentar parar a construção dos muros. Só que não pararam. Não conseguiram fazer aqueles homens pararem. E aqui, alguém vai parar? Quem vai parar aqui da glória? Ninguém vai parar? Ninguém vai parar? Glória a Deus! Aleluia! Então ninguém vai parar. Então vamos continuar. Olha, no versículo, capítulo 6, versículo 1. E sucedeu mais, ouvindo Sanbalat, Tobias, Gesem, Arabi, o resto dos nossos inimigos, a turma toda, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, até que tinha esse tempo, não tinha posto as portas. Já tinha reparado o muro, ainda a obra não estava completa, mas já tinha feito o muro. Meu irmão, não se preocupa. Por quê? Às vezes a gente quer apressar o processo. Tem tudo no tempo de Deus. Você fecha os muros. Depois vai colocar o portão. Glória a Deus. Os muros fechados. Aí vem um capeta aqui, ó. O Sanbalat, o Tobias, o Gesem. E vem mais uma vez. Olha a armadilha agora. Sanbalat e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-lhe mal. Meu amado, o que não vai faltar é convite, proposta. Eu me recordo que eu estava passando por um momento difícil, financeiramente falando, porque a gente vai ver isso também no capítulo 5. O povo estava ali numa miséria terrível. Por quê? Por que estava numa miséria? Pode falar para mim, quem mandou você usar droga? Quem mandou usar droga? Quem mandou fumar? Quem mandou beber? Não foi eu. Mas aqui, depois que os muros já estavam levantados, eu falando da minha vida, eu estou falando lá, né, que eu estava já produzindo até a igreja em 2018, pastor. Era uma situação difícil, uma luta financeira terrível. Eu tinha pego um cheque emprestado, R$2.000. E isso, para quem ganhava muito dinheiro, 2.000 era muito pouco. Mas eu não tinha. Eu tinha que pegar um cheque emprestado e o cheque ia vencer na sexta. Na terça eu estava lá orando, falando: Senhor, me ajuda, olha o que eu estou passando. Estou lá conversando com Deus, eu nunca mais vou voltar. Começou a tocar o telefone e eu não atendi. Estava orando e não atendi. Era um telefone insistindo e eu não atendi. A hora que eu terminei a oração, parou o carro na porta de casa. Foram 2 homens lá em casa. Me ofereceram R$10 milhões para eu colocar na igreja. Eu tinha na igreja e eles falaram: olha, nós trabalhamos com bancos e os bancos têm lá um dinheiro para liberar. O senhor precisa do documento da igreja. Nós vamos para São Paulo na quinta-feira, na sexta, R$10 milhões na sua conta. Eu falei: estou precisando de 2.000, 10 milhões para pagar e sobra um pouquinho, né? Velho. Eu falei: tá. Mas o que é necessário? Não, é isso. Eu falei: entendi. Lavagem de dinheiro, né?
Não dá para enganar o Senhor, né? Eu falei, não. Eu sabia que era lavagia, só advogado, não tinha ninguém de ignorância. Meu irmão, o Espírito Santo testifica no seu coração quando é de Deus e quando é armadilha do diabo. Glória a Deus, eu creio. Você não precisa ser advogado, não. Você sabe o que é certo, o que é errado. O Espírito Santo, ele fala, olha, eu vou lá naquele bar. Não vai. A pessoa vai. Daí eu falei, tá bom, vamos orar. Aí eu falei, vamos orar. E falei, Senhor, eu vou orar por eles. Essa situação está definida. Aí eles saíram, eu fui e orei por eles. Levantei da oração, tocou o telefone, pediram perdão para mim de terem me feito aquela proposta. Meu irmão, o diabo vai ter vergonha de você. Glória a Deus. O diabo vai olhar você onde Deus o perdi. Vai ter que reconhecer que Deus é da sua vida. O inimigo vai... Isso vai parar as investidas? Poucas virão. Depois, 2022, agora mais recente, estava lá em Moçambique. Aí cozinhando lá com os irmãozinhos, lá no meio do mato lá, fogão a lenha no chão. Acabou a comida. Teve um dia lá que a gente não tinha nada para comer, acabou o dinheiro. Tive que mandar uma mensagem aqui para alguém mandar dinheiro para nós lá. Terminar a obra. Terminamos ali e fomos depois para a capital, para a Puta. Lá a gente estava numa casa, de repente veio uma mensagem. Temos visto a sua obra e muito nos alegramos com ela. Queremos te convidar a participar da nossa entidade, da nossa instituição. Nós vamos te dar muito dinheiro, nós vamos te dar fama e muito poder. Eu falei, olha só que bênção. Aí falou o nome da instituição do capeta lá. Eu falei, que bom. Deixa eu te falar uma coisa. Poder, Deus já me deu para pisar serpentes e escorpiões. Se beber coisa mortífera, mal não vai me fazer. Fama eu já tenho, sou conhecido no céu, na terra e também no inferno. Meu irmão, minha cabeça não dá prêmio no inferno. Aleluia. E dinheiro. Meu pai é o dono do olho da cara. Glória a Deus. O que é $1 milhão para quem é filho de Deus? O que é $1 milhão para quem é filho de Deus? Lembra que o capeta fez o mesmo por Jesus? Lá em Marcos 4, Lucas 4, depois Jesus foi batizado, levado no Espírito para o deserto, chegou lá, apareceu quem? O capitão que apareceu para mim, para Jesus ofereceu o reino, né, da terra. Para mim ofereceu $1 milhão. Aqui talvez oferece uma mulher, oferece uma noite de prazer, oferece um futebol, oferece uma cerveja, uma cachaça. Qual é o seu valor, meu irmão? Finalizando, e eu oro. Você era uma noia sem valor na mão do diabo. E hoje, Isaías 61, 23. Isaías 61, 23. Aliás, 3.
e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Antes um nóia sem valor, hoje uma coroa, uma joia preciosa nas mãos do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, meu irmão. Aplauda Ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, meu Deus, Glórias te dou, pela Senhor tua Jesus. palavra. Agradecemos, meu Deus, por este momento de estarmos aqui, nesta casa chamada Casa de Oração. Oh, meu Pai, nós queremos te pedir as bênçãos, meu Pai, sobre a direção humana dessa casa. Oh, meu Pai, abençoa o pastor, a família, os filhos, a esposa. Abençoa os obreiros dessa casa. Abençoa, meu Pai, todos os que receberam esta palavra. Abençoa os familiares, meu Deus, aqui. E aqueles que estão aqui representados. Abençoa, Senhor. Todos nós precisamos, meu Deus, reparar os muros, fechar as brechas, os portões, não deixar, meu Pai, que o inimigo venha a invadir, a tomar conta desta cidade que é santa. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, aqui abriga o Teu Espírito Santo, Senhor. Não permita, ó Pai, que nós venhamos a fraquejar. Antes nos dê força, meu Pai, para lutar a cada dia e resistir às investidas do maligno. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por aqueles, meu Pai, que estão sendo atacados nessa hora, nesse dia. Estão sendo atacados, meu Pai, pelo agir do maligno. Em nome de Jesus, demônio, eu te dou uma ordem agora no mundo espiritual. Todo mal saia dessa vida, em nome de Jesus. Todo mal sai dessa mente. Você que fala que não vai conseguir, que está derrotado, que acabou, que o casamento não tem mais jeito, que a saúde não tem mais jeito, vai embora, demônio, em nome de Jesus. Todo mal, saia dessa vida, saia dessa casa, saia dessa família. Todo mal, vai embora em nome de Jesus. Vai embora e não volte mais em nome de Jesus. Todo mal, sai da vida dele. Vai embora, bata em retirada em nome de Jesus. Todo mal, sai, vai saindo dessa igreja. Vai saindo em nome de Jesus. Todo mal, vai embora, sai, vai embora, em nome de Jesus, todo mal, em nome de Jesus, tudo tem que fazer confusão nessa vida, vai embora, em nome de Jesus, vai embora, sai.